dias que nos conhecemos. E quando ele fala aqui, nesta noite, com relação à existência, eu ainda não conhecia a sua matriarca, não conhecia, né? Isso, nosso coração nos alegra dia por dia. Nós vemos que cada geração que vem, elas são mais, né? Realmente não tem essa tanta longevidade, mas nós vemos aqui, quero dar os meus parabéns a toda esta família maravilhosa e revendo em tudo o meu louvor e a minha gratidão ao Senhor por toda essa grande benignidade de Deus na vida desta família. Também estar conosco esta noite maravilhosa, a minha mãe está ali, irmã Maria Isabel dos Santos, que ela possa estendendo a mão ali, louvado seja o nome do Senhor. Também isso eu não cesso de louvar ao Senhor pela vida da minha mãe. Ela tem 91 anos, louvado seja Deus. Ela aí realmente é uma guerreira incansável mesmo, né? Quando meu pai faleceu, ela ficou no poder de 9 filhos, e desses, ela não abriu mão de nenhum. Aleluia, louvado seja Deus. Ela realmente segurou ali e fez com que o Senhor sempre o abençoasse, e estão todos vivos, né? Para a honra e glória do Senhor, e isso a gente tem nos alegrado pela grandeza de Deus na nossa vida, né? Então, em rápidas palavras, não queremos tomar tanto tempo, vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje é noite e um dia de gratidão. O Salmo de número 147, aleluia, louvado seja Deus. O Salmo de número 147, glória a Deus, para que nós leiamos alguns versículos deste Salmo. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Se os irmãos encontraram, por gentileza, eu estarei muito grato por todos nós lermos a palavra do Senhor, em toda essa gratidão de Deus pela vida, realmente as vitórias que o Senhor tem dado ao irmão Fernando. E eu quero dizer mais ao irmão Fernando. A Bíblia nos diz que a glória da segunda casa é muito maior. Olha o que diz aqui: louvai ao Senhor, porque é bom e amável, cantai louvores ao nosso Deus, e ficai-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, e com a sua congregação, e os dispensos de Israel será os de coração quebrantado, e lhe pesa as feridas, ou liçar as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. Seu entendimento não se pode medir. O Senhor acampa os humildes e dá com ao ímpio em terra, né? Nos diz: cantai ao Senhor com ação de graça, cantai louvores ao a sua honra ao nosso Deus, que cobre
dinuve os céus e prepara a chuva para a terra. Faz brotar nos montes as relvas e dá alimentos aos animais. E os filhos dos corvos, quando clamam, não faz caso de força do carvalho e do guerreiro. Agrande-se o Senhor dos que o temem, né? Ele se agrada dos que o temem e dos que espera nas suas misericórdias. Louvai ao Senhor em Jerusalém, louvai ao Senhor em Sião, ao teu Deus, pois Ele reforça os tranças das tuas portas e abençoa os teus filhos dentre de ti e estabelece a paz nas tuas fronteiras, né? E te fortalece melhor os trigos, e ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra velozmente. Dai a neve blonda e espalha a genda como cinza. Ele arroja ao seu céu e em migalhas a quem resistem aos seus frios. Manda a sua palavra e o derretem, e faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis aos seus preceitos a Israel. Não faz assim a nenhum outros nações, todas regozijem aos seus preceitos. Aleluia! Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus grande e poderoso, em obras e feito na nossa vida. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te louvamos e bendizemos dia por dia, Senhor, na grandeza do teu nome, por tudo aquilo que tem feito, Senhor da glória, em todas as tuas famílias, em todos os teus seres viventes, em todas a tua criação. Nós te bendizemos e exaltemos o teu nome por tudo aquilo que tu tem feito e por tudo aquilo que tu és sobre a nossa vida. Assim nós te adoramos na beleza da tua santidade, ó Senhor da glória. Regozijamos e exaltemos por tudo, meu Senhor da glória, nesta noite maravilhosa, sobre as bênçãos derramada na vida de cada pessoa. Nós o agradecemos no nome do Senhor Jesus. Podeis vos assentarem. Queridos, nesta noite maravilhosa, de acordo com essa palavra, acerca do louvor, acerca da gratidão, eu quero dizer nesta noite maravilhosa, este homem, irmão Fernando, não pode de forma alguma Deus realmente não abençoar. Mas por quê, pastor? Porque ele está dentro da palavra de Deus, não está fora da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que sois bem-aventurados, e as bênçãos do Senhor são para aqueles que buscam. São todos os preceitos do Senhor sobre aqueles que verdadeiramente observam. Você vê acerca do testemunho dele, quando ele agora se expressa acerca do seu trabalho, a sua convivência, ele coloca diante do Senhor. É assim que é a vida do cristão, que é para se viver
diante do Senhor, porque a Bíblia nos mostra que nenhuma folha ela realmente se desloca da árvore se Deus não permitir. Nós tendo esse conhecimento, então por que não buscamos de acordo com o que diz a palavra de Deus? De uma vez que o apóstolo Paulo dizem: eu não vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então isso nós vemos na vida do irmão Fernando. Aos dias que nós passamos a conhecer a ele, nós vemos acompanhando um pouco da sua trajetória. E quando ele me diz acerca do que disse Eclesiastes, no capítulo 5, falando acerca de quando fizeres votos, não tarde em pagar, porque Deus não se agrada daqueles que votam e que faz um sacrifício que realmente é de tolo. Então isso, ele não se agrada com isso. Então votou, é bom pagar, e Deus é muito grato com isso, irmãos. Quando nós realmente fizemos um voto, nós devemos nos apressar em pagar, né? Porque Deus, pastor, mas Deus, ele é todo cheio de misericórdia. É verdade, ele é todo cheio de misericórdia, mas nós não podemos abusar das suas benignidades. Vamos agradar mais ele. Nós vemos aqui o texto que ele leu acerca dos 10 leprosos. Ali 9 foram ingratos, só queriam a bênção do Senhor, não queria nem sequer voltar para agradecer as benignidades do Senhor feita na vida deles. Mas assim, aquele que veio, o Senhor apontou para ele. Que de os 9 tinham fugido, mas um voltou para agradecer, e Deus foi muito grato com isso. E ainda se ele foi naquele dia, o escritor, a carta aos Hebreus, ele diz que Deus é o nosso Deus ontem, é o nosso Deus hoje, é o nosso Deus para sempre. Ele não muda. Se existe coisas que mudam, Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Então, meus amados irmãos, vocês viram um testemunho maravilhoso. Vamos pegar isso para a nossa vida. Isso não é inveja não, irmão Fernando. Não, isso não é inveja. Isso é a trajetória daqueles que amam a Deus. Realmente adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quando nós nos dispusemos para fazer a vontade de Deus, é como nosso dirigente, irmão Ribamar, falou aqui. Dia por dia nós devemos agradecer, porque os feitos de Deus, esses não falham na nossa vida. Deus, ele até nos desafia, dia por dia ele disse: você pode até ser infiel, mas eu permanecerei fiel diante de ti. Então, meus amados irmãos, servir a Deus não é de forma obrigatória, não é obrigado. Não, de maneira nenhuma, mas a palavra de Deus diz que servir a Deus é por amor. Então vamos passar a amar ao Senhor, vamos passar realmente ter esse carinho pelo nosso Deus, porque tudo que nós pedimos a Ele, se vier, não tinha como Deus não abençoar o irmão Fernando. Eu tenho lido a palavra de Deus lá no livro de Tiago. Tiago, ele diz que muitas e muitas vezes nós não nos ficamos satisfeitos mediante muitas orações que nós faz, porque muitas e muitas orações às vezes feitas são orações que são simplesmente para nos beneficiar, para o nosso próprio ego. Então, quando é dessa maneira, Deus não tem interesse. Mas
quando a oração ela é feita, quando beneficia realmente o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, Ele tem pressa de abençoar, Ele tem pressa de atender a tua oração. Por quê? Porque está dentro do centro da vontade de Deus. E tudo que Deus quer para mim e para você, meu irmão, é que nós chegamos ao pleno conhecimento e conhecimento da verdade de Deus para a nossa vida. E nisso nos alegramos no Senhor. De tanta maneira, querido, acerca da palavra de Deus, Deus tem pressa. É o nosso clamar e Ele atender o nosso clamor. Então, diante de tudo isso, sempre faça petições a Deus, que você veja que isso venha valorizar o Evangelho, venha trazer benefício às vidas daqueles que estão à sua volta. Aí Deus tem interesse. Então, quando o irmão Fernando aqui coloca diante de Deus: Senhor, se tu fizeres isso para mim, eu vou comprar realmente agora o teu livro sagrado e eu vou procurar a te conhecer. Ora, é uma vontade de Deus. É uma vontade de Deus. Deus, a maior vontade de Deus é que o homem chegue ao pleno conhecimento dele. Nós só podemos conhecer Deus através das Sagradas Escrituras, é meditando na palavra dele, é falando com ele nas orações. É assim que nós conhecemos a Deus. Quando nós não é perder tempo, é ganhar tempo com Deus. Quando nós nos dispusemos a fazer a vontade de Deus, é buscar. Se lembra do Isaías, quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Meu irmão, é um grande privilégio. Eu vejo aqui vários testemunhos dele dado a respeito da sua família. Realmente isso nos empolga a falar do nome de Deus com mais segurança, com mais perfeição, porque é isso que Deus quer para mim e para você. Eu acredito que nesta noite maravilhosa, por este belo testemunho que nós já ouvimos nesta noite, nós vamos ter isso como lição para a nossa vida. Vamos estar com nossos cultos domésticos. Isso é a maior oportunidade que nós temos para falar com Deus. São pela manhã, ao momento que você realmente agora se disponibiliza a buscar ao Senhor pela manhã cedo. Vê como é que os pássaros fazem. Então isso precisa eu e você aprender dia por dia. Então Deus realmente é grato com isso, querido. Então Ele só tem a nos abençoar. Nesta noite maravilhosa, eu gostaria de deixar aqui para o irmão Fernando e a todos que estão a nos ouvir, é o capítulo 7 do livro de Apocalipse, versículo de número 12. O capítulo 7 de Apocalipse, o versículo de número 12, quando João agora se disponibiliza e tem a visão, e começa agora vendo uma grande multidão que vinha sobre ele. E quando ele viu aquela multidão que vinha sobre ele, diante dele, ele disse: quem são esses? Quem é esses? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São esses. Então, a Bíblia nos conta acerca de toda essa história. Lá para o final, ele chama eles de bem-aventurado. Mas por que bem-aventurado? A palavra vai dizer que sois bem-aventurado, porque Deus naquele dia vai dar
a grande recompensa por tudo aquilo que eles fizeram diante do Senhor. E por ele ter feito aquilo diante do Senhor, o Senhor vai enxugar todas as suas lágrimas. Eu vi ele contando aqui a história. Eu acredito que todo começo tem dificuldade, né? Todo começo tem dificuldade, mas mediante a caminhada, e essa caminhada sendo de acordo com o centro da vontade de Deus, Deus começa a caminhar conosco. E aí já não é eu só, é Deus que está junto. Então tem tudo para dar certo, tem tudo para nada ser frustrado na nossa vida. Então são aprendizados, são lições para a minha vida, para a sua vida, nesta noite maravilhosa. Vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, porque vai vir o dia, é o qual que não podemos ter, quem sabe, esta oportunidade. Então a oportunidade é hoje. Tem alguém em nosso meio que ainda não fez a sua confissão de fé? Se tem uma pessoa que ainda não fez, em nosso meio, não fez a sua confissão de fé, eu te convido nesta noite maravilhosa. É um grandioso momento, aonde nós realmente somos gratos e louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na vida do irmão Fernando e em toda a sua família. E agora Ele tira esse momento para dar este culto em ação de graça, em louvor e adoração ao Senhor. E se você agora der um passo para o Senhor nesta noite, você é um grande privilégio para você, que Deus está te dando esta oportunidade, porque no ano vindouro, se o irmão Fernando quiser fazer um outro culto em ação de graça, já não é só mais essa questão, não, já tem o dia que você confessou a Cristo como seu Salvador, já começa a entrar na história, porque nada estará oculto diante do Senhor, já começa a ser registrado. Você já pensou? Você imagina o testemunho que ele deu? Quando no momento do concurso e o seu nome não foi chamado, ele ficou assim meio perplexo, né? E agora para onde ele levou? Ele levou para o reino espiritual, que deva ser uma preocupação para mim, uma preocupação para você, uma preocupação para cada um, ter preocupação com a nossa salvação. Por quê? Porque esse concurso, ele vem, pode vir outro, e assim por diante. Tem a oportunidade aqui, mas a Bíblia diz que depois, quando chega a parte da eternidade, aí é diferente, é uma só vez. Então não vamos desperdiçar o tempo. O tempo é de Deus, mas nós precisamos aproveitar o tempo. Então nesta noite maravilhosa, querido, eu te convido nesta noite, eu vou convidar o Ministério de Louvor, aleluia, da igreja local, para nós ministrar um louvor, aleluia, louvado seja Deus. Gostaria realmente, depois deste louvor, que eles vão ministrar, não se preocupe, você pode interromper, vindo de lá, e fazer a sua confissão de fé. Pastor, não, eu quero me reconciliar, eu já fiz a confissão de fé, eu quero me